Então, com a palavra, o Dr. Fernando. Bom dia a todo mundo. Principalmente eu quero começar a fala agradecendo o convite de estar realmente aqui compartilhando essa experiência de troca de ideias e novas experiências e novos rumos no sistema de saúde, através da pessoa da Denise, da diretora, da presidenta do Unidas, e a Vilma Dias, quem conheço faz um tempo já, que foi a interlocutora que permitiu a gente estar aqui para compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. E falando nisso, a nossa experiência é o tema da palestra. O tema da palestra é como a gente reagiu ante as ameaças do modelo e como a gente gerou uma proposta diferente, desde pondo a gestão clínica com um sistema baseado na atenção primária como resposta às mudanças na gestão dos sistemas. Na verdade que eu não vou falar muito de conteúdos teóricos, que vocês já todos conhecem muito bem. Eu vou falar realmente da minha experiência de 20 anos de ter sido parte protagônica da mudança do sistema no plano de saúde do hospital. Agradeço também essa oportunidade de reencontrar pessoal que eu conheci também faz um tempinho aqui no Brasil, e o Davi, um deles, muitos outros que eu estou encontrando nos corredores, de uma época realmente boa da gente aqui no Brasil, falando dos mesmos temas que a gente está falando hoje, tá? Então, a fala vai ter duas partes. A primeira parte vai ser um pouquinho mais rápida, porque vai lidar com os problemas na área de saúde que vocês também todos conhecem, já todo mundo falou aqui. Então, vamos entrar mais em detalhe de como foi implementada a inovação do sistema. Então, as duas partes, a primeira vai ser uma coisa geral, um apanho dos problemas gerais de saúde, mas a segunda parte vai ser o detalhe de como a gente foi atingindo os distintos objetivos para a mudança do sistema. Primeiro e principal, que é o Hospital Italiano em Buenos Aires. O Hospital Italiano em Buenos Aires é um hospital terciário muito importante, provavelmente, eu não sou muito objetivo, mas provavelmente é o hospital mais importante da Argentina hoje, em termos de tamanho e em termos de serviços que oferece. Um hospital tradicionalmente de terceiro nível, de cirurgiões, de transplante, de altíssima tecnologia, onde um grupo de jovens médicos de atenção primária tiveram uma louca ideia de mudar o sistema. O hospital, na verdade que o sistema tem dois hospitais grandes, um grande na capital e um na província de Buenos Aires, tem 23 centros de atenção ambulatorial, tem uma capacidade de 750 leitos e agora está aumentando mais 200 ou 250, uma loucura, está enorme o hospital. Docência e investigação. Eu fiz parte também do comitê de investigação do hospital durante muitos anos. Tem 30 programas de residência, tem muitos programas de pós-residência, fellowship. Tem muita investigação dentro do hospital, investigação clínica principalmente. E tem, finalmente, um plano de saúde próprio, que já tem 30 anos. Está servindo agora uma população, cerca de 200, 250 mil pessoas. Problemas na área da saúde, eu vou ir rápido aqui. Principalmente, aumento crescente dos custos. Isso aqui? Mais ou menos. Aumento dos custos, cobertura insuficiente, acesso deficiente da população, ênfase nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos de alta complexidade e não em habilidades clínicas básicas tradicionais de manejo de caso, de manejo de pacientes, de manejo de saúde e, quando essa falha, manejo da doença. Deterioro da relação médico-paciente, isso é uma coisa geral do sistema de saúde. E aumento da complexidade da prática.
Cuidados são fragmentados, múltiplas especialidades. No hospital, isso era um problema muito importante. Insuficiente implementação da medicina preventiva. Ontem, Bob Clark, ele falou bem claro da necessidade de promoção e prevenção à saúde. Insuficiente número de médicos dedicados à atenção primária. E esse é um problema não só do nosso plano de saúde, senão um problema geral aqui no Brasil, na Argentina, em muitos lugares do mundo. Falta de atenção à saúde mental e outros problemas sociais e ausência de serviços adequados para pacientes crônicos e pacientes terminais. Tudo isso leva a o que todo mundo já sabe, crise de custos, de qualidade e de cobertura. Todos os sistemas têm esses problemas hoje. Fatores impulsores mais importantes de custos, a inflação, desenvolvimento tecnológico. Recente tivemos uma mesa que falou especificamente da incorporação da tecnologia, muitas vezes feita sem a adequada avaliação. Ineficiência e sobreutilização dos recursos, má utilização de recursos não racional. Esse é um dos problemas mais importantes dos sistemas de saúde. Envelhecimento populacional, uma coisa que a natureza acontece, não vai fazer nada contra isso. Doenças crônicas aparecem junto com o envelhecimento também. Exigências dos usuários, maior informação, muitas vezes não a melhor, mas isso leva a maior exigência para o sistema de saúde. O elevado número de médicos especialistas, não tenho nada contra os especialistas. Trabalho muito bem com os especialistas, mas tem muitos. Pagamento por prestação, sistema de pagamento quase perverso nos sistemas de saúde, muitas vezes gerando uma má utilização de serviços. Autorreferência dos pacientes, sistemas livres, onde os pacientes vão onde eles querem. Não está mal a liberdade. Tema de falta de coordenação é um problema do sistema de saúde. E a ausência de regulação, muitas vezes, ou certificação para a prática das especialidades da atenção primária. Claramente, aumento dos custos, limitações para mover os preços, crise dos financiadores da saúde. Parece familiar para vocês? Concentração de financiadores foi uma das respostas do mercado. Concentração de financiadores, fusões, desaparições de alguns seguros, alianças estratégicas, uma muito importante resposta do mercado. Em busca de populações maiores que possam diluir o risco de seleção adversa, muitas vezes. Maior tolerância aos riscos e trabalhar com a economia de escala. Transferência de risco para os prestadores de saúde e busca de modelos mais eficientes de atenção. Dentro desses fatores críticos, então, das mudanças necessárias para a mudança do sistema, mudanças organizacionais e de gestão. Alinhamento de interesses é uma das coisas mais difíceis de conseguir, provavelmente. Atingir alinhamento do primeiro nível, do segundo nível, do terceiro nível e dos financiadores é quase um sonho, mas é possível. O modelo que tinha clássico de dispersão da atenção, de ausência de áreas definidas, de papel menos definido dos prestadores para cada nível de atenção, fluxo não ordenado de acesso, nem regulado, nem coordenado, para um modelo de regionalização mais ordenado, que tem áreas definidas, pessoal e serviços atribuídos a cada nível de atenção e um fluxo mais ordenado e regular dos pacientes, dos clientes, entre os diferentes níveis, que seja coordenado, que não seja completamente livre, que o sistema ofereça coordenação. Não force, não forçado, é oferecido como uma vantagem competitiva importante.
Atenção primária, como resposta de gestão do sistema de saúde, foi uma escolha que a gente começou a trabalhar, principalmente baseadas nas características típicas do que é a atenção primária desde a atenção médica. Primeiro contato, porta de entrada ao sistema, acesso, continuidade e longitudinalidade na atenção, atenção integral, coordenação dos processos de atenção à saúde. Nosso sistema, que tem 20 anos, e principalmente, como eu falei no início, fora das coisas teóricas, é falar desses 20 anos da minha vida também, que eu fiz parte dessa mudança. E, para mim, é realmente uma satisfação poder falar, porque eu estou realmente orgulhoso do que a gente fez no hospital. Os objetivos mais importantes do sistema era desenvolver um novo modelo organizacional de prestação de serviços baseado em profissionais treinados em atenção primária e medicina preventiva. E não é casual que a primeira coisa que eu estou falando é treinamento dos médicos, principalmente, e das equipes de saúde, mas principalmente dos médicos que estão fazendo atenção primária, que vão ser coordenadores, que vão ser responsáveis, que vão ser, como ontem o Dr. Andrew da Inglaterra falou, os advogados dos pacientes dentro do sistema. Treinamento clínico sólido, forte, que permita falar com o especialista de igual a igual, de poder falar do que eu preciso ou não preciso com o paciente quando eu consulto com o especialista, o paciente que vai voltar comigo para o seguimento ao longo do tempo. Programas de integração clínica, serviços coordenados e contínuos ao longo do tempo. Um sistema de suporte informático. Agora o Dr. Marcelo falou bem claramente da necessidade de aproveitar os avanços da tecnologia em pós da saúde dos pacientes também. Da melhora da gestão, da melhora para gerar informação significativa e importante para a gestão e para oferecer aos pacientes uma outra entrada ao sistema de saúde, receber mensagens de saúde, receber educação e saber, e a gente possa, de alguma maneira, ensinar aos pacientes que eles também são responsáveis da saúde. Sistema de organização e gestão, de utilização de serviços médicos e um sistema de melhora contínua de qualidade. Naturalmente, toda a mudança do sistema que a gente organizou no hospital foi acompanhada por um sistema de controle, de monitoramento de indicadores, de assistência a atividades acadêmicas, e isso foi acompanhando as mudanças do sistema. Sem um sistema de melhora contínua da qualidade, não pode fazer muitas mudanças, principalmente porque muitas das mudanças que a gente fez foram talvez incentivos para subutilizar recursos algumas vezes. Então, número 1, como a gente atingiu os objetivos que foram colocados desde o início da estratégia? Um novo modelo organizacional de prestação de serviços médicos baseados em profissionais treinados na atenção primária e medicina preventiva. Os médicos de atenção primária no sistema do hospital, no plano de saúde, passam por exames bastante exigentes. E tanto os médicos de família, quanto os clínicos e pediatras, que são os médicos de atenção primária, primeira porta de entrada no sistema, são muito bem treinados. Normalmente são médicos de alto nível de conhecimento e resolutividade dos, ao menos 80% dos problemas da população. E isso é um alicerce importantíssimo para o sistema funcionar. O serviço de medicina familiar no hospital
do qual eu sou parte, conta agora com aproximadamente 60 médicos full-time e outro tanto, número similar de médicos part-time. Menos horas, mas com as mesmas responsabilidades nessas horas. Cada médico é responsável de um grupo de pacientes que é definido, vidas. Em média, mais ou menos 1.000 pacientes por médico. O médico de atenção primária é o primeiro contato do sistema, com o sistema de saúde, e o pagamento dos médicos de família é por capita. Nós temos uma organização de gestão que tem a ver com reuniões semanais que discutem sobre a atenção de pacientes, sobre outros aspectos relacionados com a gestão, chamadas UDA, Unidade Docente Assistencial. O que são as UDAs? São células, realmente, do sistema de gestão do hospital, do plano de saúde do hospital. Tem todo um grupo de médicos, entre 10 e 15 médicos, em distintos níveis de treinamento, desde residentes até médicos de planta de muitos anos no hospital. Eles, em total, manejam uma população de aproximadamente entre 10 e 15 mil pacientes, vidas. E, normalmente, dentro das distintas UDAs, o número de médicos, o número de pacientes e o tipo de paciente, o case mix dos pacientes é muito similar. Cada UDA, como eu falei, entre 2 e 14 médicos, 15 mil vidas, e atualmente a gente tem 5 UDAs diferentes. Por que eu estou falando das UDAs? Porque nosso último sistema de melhoria de qualidade foi dirigido especificamente a trabalhar com indicadores grupais de cada UDA, de todos os pacientes que eram cuidados pelos médicos de cada UDA. Então, a equipe básica no hospital, médicos de família, clínicos e pediatras, que são chamados médicos de cabeceira. Enfermagem de atenção primária e terapeutas familiares. Esse é o núcleo principal. Depois do nível primário também tem acesso direto, os pacientes têm acesso direto para o médico de cabeceira, para a enfermagem e para terapeutas familiares, e depois acesso direto para ginecologistas, obstetras, oftalmologistas e odontologia. O segundo nível, todos os outros especialistas, normalmente são referenciados pelo primeiro nível, pelo médico de cabeceira. Acesso direto para o médico de cabeceira, referência do médico de cabeceira para o especialista. Agora, isso não é uma regra escrita na pedra. Os pacientes podem acessar diretamente um especialista, mas tem uma coparticipação que tem que pagar. Então, uma forma de desestimular o acesso completamente livre, sem coordenação. Mas não é forçado o acesso direto, ou a referência do médico de cabeceira. Isso em termos de acesso. Nós, como médicos de atenção primária, no nosso sistema, tínhamos beeper. Estou seguro que muitos aqui conhecem o que é um beeper, que pi, 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 pi. Qualquer lugar onde você está, mensagem de um paciente de você, que está querendo falar. Então, por favor, me chame, blá, blá, blá. A gente liga para os pacientes, tem muita comunicação com os pacientes por telefone. Hoje a gente tem telefone celular. Não todos os pacientes têm, graças a Deus, o número. Mas eles têm a possibilidade de mandar mensagens. O centro do hospital tem um centro de mensagem, o paciente se comunica e manda mensagem diretamente para o médico de cabeceira. A pergunta é, quem é seu médico? Fernando Rubinstein. Eu preciso falar com ele, diga para ele me chamar até a hora, tal coisa, eu tenho essa dúvida, o que seja. Eles têm acesso direto com a gente. Então, a gente pode ter controle telefônico ou pode até citar os pacientes falando, venha me ver amanhã que eu estou no consultório, a gente vê 5 minutos para consertar, para combinar o que a gente vai fazer, o que você precisa agora. O acesso é muito fácil para os pacientes.
Desenvolvimento de um programa de integração clínica, isso tem mais a ver com a coordenação da atenção. Longitudinalidade, os pacientes são atendidos ao longo da vida, muitas vezes deles, muitas vezes de nós, a nossa vida. Mas assim, eu tenho pacientes, por exemplo, de 20 anos, 22 anos que eu estou vendo. Seus pacientes, seus filhos, eu via seus pais, longo do tempo. Longitudinalidade é uma das características mais fortes da estratégia de atenção primária. Conhecer os pacientes, conhecer os contextos, conhecer as famílias, é uma ferramenta fortíssima na saúde, no acompanhamento de saúde da população. É possível mudar de médico? Você chega no plano de saúde, você tem um médico assignado. Você pode mudar livremente, não tem problema. Você pode não gostar do médico, pedir por outro. Ninguém vai pedir nenhuma coisa. Sempre quando o outro médico aceite novos pacientes, você pode mudar, não tem que fazer nenhum trâmite difícil, nada. A nossa taxa de mudança por insatisfação é realmente baixa. Tá aí, eu acho que 7 cada 1000 pacientes ano. Realmente é baixa. E ocorre normalmente nos primeiros 6 meses. Depois, já me conheceu? Gosta, não gosta? Eu sou médico. A continuidade da atenção e integralidade do cuidado na área ambulatorial é um mecanismo de referência e contra-referência. A gente referencia os pacientes para os especialistas e os pacientes voltam depois da consulta. E quem faz o acompanhamento ao longo do tempo é o médico de cabeceira, que dialoga, que tem um bom diálogo com o especialista, especialmente quando o médico de cabeceira é um médico bem treinado, sólido clinicamente. Isso é muito importante. No início, a gente tinha um formulário de interconsulta, era papel, ia com uma carta, o paciente era o correio, coisa que era péssima, mas era assim. O paciente levava a carta e voltava com a nota do especialista. Hoje, com os avanços tecnológicos, a história clínica única informatizada em rede permite que eu possa ler todas as consultas que o meu paciente teve com distintos especialistas. A maioria dessas consultas, ou todas, foram referenciadas por mim. Na área de internação, quando um paciente se interna, a gente não faz o atendimento da internação, faz o acompanhamento. E trabalha com um grupo de internação que está acompanhando os pacientes. Continuidade na atenção, essa longitudinalidade que eu estava falando, e a necessidade da continuidade da atenção que a gente faz desde o ambulatorial ou na internação, também é outra das fortalezas mais importantes do sistema. O paciente, a família, sabe que mesmo internando no hospital, tendo uma situação grave, tudo, o médico de atenção primária, esse médico de cabeceira que conhece ele, vai estar com ele na internação. Isso também é muito importante. Formas de pagamento, cobertura de medicamentos e na internação. A forma de pagamento, inicialmente o pagamento ao primeiro nível era por salário. Todos os especialistas por prestação. Sistema perverso. Se tem um sistema de pagamento, esse é um perverso. Por quê? O médico de atenção primária estava pagado por capita, per capita. Eu recebia um monte de dinheiro pelo cuidado e acompanhamento da minha população de pacientes. Cada consulta com os especialistas era pagada por prestação para eles. Então, o fenômeno que ocorreu foi interessante, né? Porque depois disso, o pagamento do primeiro nível, que era um salário modulado por horas, passou a ser por capita, e os especialistas ainda estavam sendo pagados por prestação. E atualmente, o pagamento tanto do primeiro nível quanto do segundo nível é por capita. E a internação hoje também é por capita. A diferença foi
enorme. E o tempo que passou de cada uma dessas etapas foram anos. Desde a primeira etapa para a segunda etapa foi mais ou menos 4, 5 anos. Entre a segunda etapa e a terceira etapa foram quase 10 anos. Tentar pagar os especialistas por capita foi uma guerra. A gente não ganhou. Eu acho que o paciente ganhou realmente, mas interessante foi o que ocorreu, que o médico de atenção primária passou de ser, quando o médico de atenção primária estava pagado por capita e o especialista por prestação, um paciente ia para ver um especialista e a reação típica do especialista era: mas como você veio tão tarde? Seu médico não sabe nada disso. Deveria ter mandado você muito antes. Prestação. E eles citavam e recitavam os pacientes muitas vezes. Quando tanto os médicos de atenção primária quanto os especialistas foram pagados por capita, de repente os médicos de atenção primária sabíamos tudo. Não precisa vir. Seu médico sabe tudo. Ele já sabe qual é